Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, meus amigos e amigas, meu caro internauta, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor e desejar muito boas-vindas a todos vocês que estão sintonizados neste canal, neste momento, para dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a sua EBD online da Assembleia de Deus Renovação, a ADR. Nós nos sentimos alegres e honrados em poder dividir com vocês mais estes minutos, mais este espaço, para levar até vocês mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Escola essa que tem nos abençoado e temos apresentado ao longo desse trimestre aulas realmente muito interessantes, aulas que têm falado conosco e têm nos abençoado de maneira poderosa. Para vocês que estão chegando agora, eu quero apresentar-lhes e deixar-lhes ciente de que nesse trimestre estamos estudando a lição da Escola Bíblica, cujo tema é os personagens do Antigo Testamento, sob um subtema de gente como a gente. É isso mesmo, estamos falando de pessoas, de personagens da Bíblia, no caso, personagens do Antigo Testamento, e que trilharam histórias maravilhosas, histórias espetaculares, histórias de superação, mas que foram gente como a gente, pessoas usadas por Deus, direcionadas por Deus, mas que tiveram sim os seus problemas, tiveram as suas mazelas, os seus desafios, enfim, passaram por esse mundo, alguns com muito positivismo, muitas histórias boas, histórias que começaram e terminaram bem, histórias que começaram bem e não terminaram tão bem, histórias que não começaram bem e terminaram bem, enfim, histórias de pessoas realmente que tiveram sua vida neste plano e que deixaram lições, deixaram aprendizados ao longo desta vida. E o personagem de hoje é um personagem dos mais, eu diria assim, apaixonantes e dos mais intrigantes, por não dizer dos mais interessantes do Antigo Testamento. Quantos aqui já não ouviram aquela frase, eu tenho que ter paciência de Jó? Pois é desse personagem que nós iremos falar neste domingo, Jó, cujo título da lição é Jó, quando o justo sofre. Vocês que são leitores da Bíblia, nós que somos leitores da Bíblia, ou você que não conhece a história de Jó, eu os convido a ler essa história, porque realmente é uma história de vida das mais interessantes e das mais lindas possível, né? E nós, com certeza, o professor que estará ministrando a aula nesta manhã, estará passando alguns desses pontos da vida de Jó de uma forma muito leve, de uma forma, eu diria, num linguajar e numa didática que vocês entenderão o que foi a vida de Jó e o que Jó passou enquanto viveu neste mundo, nesta terra. Eu queria ajudá-los para dar início a essa aula, citar que o nosso texto áureo, ou seja, que é aquele texto que resume, aquele texto que traz à luz o assunto da lição, que se encontra no próprio livro de Jó, no capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte: E Jó disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o texto áureo, este é o tema central, ou o versículo central desta lição, e eu tenho certeza que o professor irá, de uma forma também muito brilhante, abordar os temas propostos, ou vai falar um pouco daquilo que o Senhor colocou em seu coração a respeito da vida de Jó, a sua aprovação, os amigos, a esposa de Jó, o cativeiro de Jó quando foi virado. Isso a Bíblia deixa muito claro, pela paciência, pela fidelidade e por tudo aquilo que Jó vivenciou. Então eu vos convido a compartilhar, chamar os seus amigos, seus familiares, compartilhe essa aula, o link dessa aula, e façam com que essa aula chegue ao maior número possível de pessoas, ok? É muito importante para nós que vocês compartilhem, que vocês deem o seu like nas nossas aulas, em todas as aulas, em todos os conteúdos que aqui postamos, tá bom? E para ministrar essa aula de hoje, eu quero convidar mais uma vez
nosso querido amigo e pastor e professor Luiz Gustavo Gonçalves, que eu tenho certeza que ele já está estudando essa aula de há muito tempo, e eu tenho certeza que ele, nesse momento, nesses minutos que nós estaremos estudando, nós teremos da parte de Deus, sob a instrumentalidade do Espírito Santo, na condução do pastor Gustavo, uma aula extremamente abençoada e que vai realmente falar conosco aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus fale com cada um de nós que estaremos ouvindo a partir de agora essa aula. Eu já convido então o pastor Gustavo para que adentre a sala e venha nos falar de Jó, o justo, quando o justo sofre. Amém? Uma boa aula a todos, que o Senhor nos abençoe. Pastor Gustavo, é com o Senhor. Jó, quando o justo sofre. Na Bíblia, ninguém sofreu mais do que Jó e Jesus. Jó, até tem um som, né? Jó e Jesus. Jó, gente como a gente. Jesus, vero homo, deo vero. Ele era o homem perfeito e Deus, verdadeiramente Deus, e sofreu. Sofreu mais do que Jó, mas os dois são os que mais sofreram em toda a Bíblia. Sabe quando o ter vira tinha? Quando o ser vira era? Sabe quando o diamante vira vidro, cai no chão e quebra? A vida é assim, e a vida é um milagre, desde a criação dela em Gênesis. E a vida tem sido um milagre que também machuca. Aconteceu assim com o primeiro casal, com seus filhos, e aí vem e os machucados vão. Jó foi escrito antes de Gênesis, não é? Mas Jó, ele é o caso mais importante, na minha opinião, que trata da teologia, do sofrimento e do mal, da origem do mal. Sabe quando, de repente, quem veio para somar sumiu? É como diz aquela canção, né? É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar ao início, porque um joelho ralado dói menos do que um coração partido. E assim vai partindo em vários pedacinhos a vida de Jó com seus filhos, sua esposa, seus amigos. Foi assim com Jó. Agora, ó, é assim comigo, é assim com você. Nós vivemos numa casa chamada planeta Terra, onde há tragédia, frustração, desastre, prateleiras de supermercado que caem de repente, a riqueza, pobreza, miséria, há sofrimento. É o que eu chamo, tenho falado, vocês têm visto, alguns já têm até notado, when life happens, quando a vida acontece. E aí, ó, eu queria trazer para vocês algumas razões para você ficar ligado nesse vídeo. Na minha opinião, vai valer a pena mesmo. Primeira razão, centenas de pessoas que já estão sofrendo assistirão esse vídeo. E o assistirão à procura de uma luz no final do túnel. Segunda razão, você que está me vendo deve estar sofrendo, querendo, me vendo sofrendo, querendo entender esta equação. Ó, como que se resolve esta equação? Deus mais sofrimento, dor, calamidade, Covid, câncer, solidão, saudade, etc, etc. Terceira razão, pela qual eu acho que você que está assistindo esse vídeo precisa assisti-lo até o final. Porque você que me assiste agora, pode até ser que você pense assim, vou parar, porque eu não estou sofrendo. Calma, calma, calma. Não vai embora, não. Sabe por quê? Seu dia chegará. É inexorável, é inescapável. Neste planeta Terra, a casa onde nós moramos hoje, há quase 8 bilhões de seres humanos, desde os bebezinhos até os mais idosos, criados por Deus à sua imagem e semelhança. Neste planeta, estes quase 8 bilhões, eles estão vivendo uma dessas três situações.
Não são 4, não são 2, são 3. E todos nós vivemos uma dessas 3. A primeira é no sofrimento. A segunda é saindo do sofrimento. E a terceira é indo para o sofrimento. E esse é o drama da vida. E quando Deus age, e aqui é tudo na teologia pastoral, é o que eu chamo de teodrama. Mas quarta razão para que você assista esse vídeo, e esta, ó. E agora eu vou caminhando ao longo desse vídeo em águas mais profundas com você. Perseguição, doença, guerras, desastres, calamidades, fenômenos da natureza, acidentes trágicos. Tudo isto que a gente chama de evil, mal, eles estão interligados. E eu quero trazer para você agora, como mais teólogo do que pastor, 2 interligações. A interligação number 1, a primeira interligação, são todos esses que eu mencionei: perseguições, doenças, guerras, desastres, calamidades, fenômenos da natureza, tudo isso, todo esse mal, ele está interligado, primeiro porque eles são arquitetados por Satanás. E o propósito dele é a destruição da fé. A segunda interligação, são 2, tudo isso se interliga, é a interligação number 2. Ela é arquitetada por Deus. Qual o propósito? Fortalecimento da fé. Então, tudo que é sofrimento, calamidade, mal e sofrimento, dor, pode estar na interligação 1 e 2, mas elas são administradas. E a soberania delas, elas não estão largadas. O diabo não tem o mesmo poder que Deus tem. Eles não estão num braço de ferro, entendeu? Como se o diabo fosse um Deus ao contrário. Não é assim, e você vai ver isso aos poucos. Eu estou caminhando com você. Quinta e última razão para você assistir esse vídeo até o final. Deus é questionado. Olha, a existência de Deus é questionada na mídia, na imprensa, no mundo, até no mundo evangélico, quando há pandemias, terremotos, vulcões, tsunamis, quando a vida assusta. Deixa eu te dar alguns exemplos que eu acho importantes. No pouco tempo que eu tenho, eu quero focar no mais importante. 1991. Agora, não faz muito tempo. Muitos de vocês estavam vivos em 1991. Alguns nasceram depois. 500 mil de pessoas morreram em Bangladesh. 11 de setembro de 2001. Torres Gêmeas. Em minutos. Somando alguns em algumas horas, em menos de 24 horas, em menos de um dia, 2.996 pessoas morreram lá quando as Torres Gêmeas foram atacadas. É agora, 2002, hoje, desde março até hoje, Covid-19 no mundo. Casos contabilizados, porque a gente sabe que não são todos contabilizados, 1.100.000 de pessoas morrem. E a mídia mundial e o mundo cão ateu pergunta: cadê o Deus da Bíblia? Cadê Deus? Então, a grande questão, e agora a gente se empolga e eu vou te puxando, vem comigo, não vai embora, é por que Deus permite a existência de tanto mal? Se Deus é amor, se Deus é bom, se Deus criou o mundo, como pode existir tanto sofrimento? Percebe? Eu estou fazendo você pensar nesta manhã de domingo na origem do mal. E aí, olha, a gente não é criança, porque é importante o assunto, nós estamos falando de Deus. Então vamos lá, a gente sabe que o diálogo, a polêmica, ela é séria. Por quê? Predomina no mundo a presença de pessoas que são ateias ou agnósticas.
A maioria, a gente sabe. O povo cristão de verdade é minoria. A maioria não acredita. O ateu, ateos, teos é Deus, a é o alfa de privação. Não existe Deus. Para o ateu, Deus não existe. Certo? E aí vem outras questões filosóficas, como pode não existir algo que não existe. Não é? O agnóstico já é um outro grupo. A palavra gnosco com alfa, agnosco. Gnosco é conhecer. O alfa de agnóstico significa a privação do conhecimento. Então a ideia é essa, ó. Se existe alguém ou algo que idealizou e planejou o Big Bang, e tudo que existe tem uma mente por trás, não necessariamente sendo o Deus da Bíblia, o Deus do judaísmo cristão, pode ser o Alá dos muçulmanos, pode ser o grande arquiteto do Big Bang do evolucionismo. Se existe isto, nós pensamos assim. Aí vem o raciocínio do ateu e do agnóstico. Ele pensa assim, e ele fala isso para nós, ó, de cara lavada. Ele diz assim, o Deus da Bíblia? Ué, a Bíblia não diz que Deus é amoroso, ele é bom, ele é santo, ele é sábio, todo-poderoso e criador de tudo? Certo? Então, se essa é a premissa cristã, Deus é isso porque a Bíblia diz, e a gente olha para o mundo e a gente vê tanto sofrimento dominando o mundo, a conclusão é, o Deus da Bíblia não existe. Entende? Para fugir desse debate, o que acontece? Surgem muitos, não são todos, que eu chamo de evangélicos ingênuos. E o que eles respondem? Um grupo responde assim, não, Deus não tem nada a ver com isso, essa é uma briga que Deus não começou, então Deus não entra nela. Quem começou foi Adão e Eva. Adão e Eva, eles são os culpados pela existência do mal no mundo. Outros dizem, são dois que eu quero destacar porque eu não tenho muito tempo, não é Adão e Eva. Eles participaram, eles foram coniventes. Começa bem antes de Adão e Eva, com o diabo. É o diabo. O diabo é culpado. Agora veja, por que são ingênuos? Primeiro porque quem criou Adão e Eva? E segundo, e para mim esse é o mais escandaloso, o mais gritante, quem criou o diabo? Parece que o diabo sempre existiu e Deus sempre existiu. E eles tiram braço de ferro, eles disputam. E o diabo é um Deus ao contrário, entende? O diabo faz, Deus faz, o diabo desfaz. Não, na realidade, todas as respostas legítimas na Bíblia, sério, gente, todas elas nos levam de volta a Deus. Deus é a razão primeira. Tudo começa e termina no céu. Tudo começa e termina no céu. E aí, tá comigo? Então vem comigo. Deixa eu fazer 3 afirmações aqui nessa minha introdução. Parece que é um pouco longa, mas vai ajudar muito a nós entendermos Jó. Vocês conhecem Jó, vocês já leram Jó, já ouviram falar de Jó. Então eu quero destacar o mais importante, para que você pense assim, olha, valeu a pena ver esse vídeo, porque a glória é de Deus. It is all about Jesus e a glória é dele. Primeira afirmação, o mal existe. O mal existe. Concorda comigo que o mal existe? Eu já vim falando dele desde o início, né? O vira era, o tem vira tinha, não é? O mal existe. Agora, deixa eu te dar algumas características do mal, e são 3 também. Primeiro, o mal natural. Mal natural nós chamamos na antropologia, na teologia, de calamidades. Características deste mal natural. No assunto, o mal existe. Ele é impessoal, um tufão, um furacão, uma guerra. Ele é impessoal, entende? Um vírus, uma bactéria. Ele é parte do mundo criado. A morte veio com quem cai e morre. Quem não cai, mas envelhece, morre. Né? E aí surge uma entrada do pecado. Do pecado, uma entrada de destruição nisso no mal natural. Depois que surgiu o pecado, o mal entrou no mundo natural. Então, o mal natural, ele é impessoal, ele é externo e ele é temporário. Exemplo? Grande
rápido para você. Ó, presta atenção nisto. A grande gripe de 1918 a 1920. 2 anos. Essa grande gripe hoje é chamada pela OMS, pela área de saúde, pela ciência desesperada por uma vacina de avó da Covid-19. É o H1N1. Em apenas, ouve isso, em apenas 24 meses morreram 100 milhões de pessoas. E o que causou isto? Não foi bactéria, é pior. O mundo é violento, esse planeta é perigoso. Foi do pássaro, um vírus, ele mutou para porcos. E nos porcos, ele foi ingerido por seres humanos. Do pássaro para o porco, né? Do porco para soldados em Kansas, nos Estados Unidos. Os soldados estavam para serem regimentados e levados para mais soldados para o mundo, para a guerra mundial, e eles ingeriram, eles se alimentaram desses porcos com esse tipo de vírus. Tão violento que alguns, em questão de horas, começaram a ter falência de órgãos. Agora, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Na raça humana, a imunidade, ela é mais forte, assim, no geral, na faixa etária de 20 anos a 40 anos de idade. Esse vírus, ele era tão violento, que quando ele entrava nessa faixa etária, o sistema imunológico, para ele lutar contra o vírus, acabava matando a própria pessoa. Da onde veio? Então, a nossa conclusão aqui, nessa teologia pastoral, antes de pisar, entender e caminhar com Jó, é: este planeta que é a nossa casa é um lugar perigoso para se morar. Isso é o mal natural. Mal moral. O mal moral, ele é ao contrário do mal natural, mas eles se entrelaçam. O mal moral, ele é pessoal. O natural, ele é impessoal, né? O mal moral, ele é interno. O natural é externo. O mal natural, ele acontece no cosmos, ele é empírico. O mal moral, ele é espiritual, está dentro do ser humano. Então, nós temos uma casa perigosa e nós trazemos dentro de nós o perigo chamado pecado, iniquidade, transgressão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O terceiro tipo de mal é o mal sobrenatural. O mal sobrenatural. Bom, então vamos lá, ó, revisão. O meu argumento primeiro, são 3. O primeiro, o mal existe. Mal natural, mal moral e agora o mal sobrenatural. O mal sobrenatural é rápido, você vai entender, são os espíritos malignos, os demônios, as forças do mal, anjos caídos. No nosso caso, um dos personagens, não tem na Bíblia. Em todos os livros da Bíblia, um livro que fale mais sobre Satanás agindo do que Jó. Por isso, eu não posso, diante de Deus, nessa oportunidade maravilhosa, entrar com você de repente em Jó. Eu estou te preparando para você entender isto. Satanás vai agir de um jeito que, desta forma, a gente vai entender o que a Bíblia está querendo dizer, porque Deus fez, vai ser glória para Deus e fortalecimento da nossa fé. Então, revisão. Primeira afirmação minha, são 3 nessa introdução. O mal existe. Mal natural, mal moral e mal sobrenatural. Segunda afirmação, agora é mais rápido, porque você está comigo, nós estamos no mesmo arraial, por isso você está ouvindo esse vídeo, né? Você ou tem Deus, ou quer conhecer mais sobre Deus, ou está querendo ver a luz no fim do túnel, porque você está sofrendo pra caramba. Deus existe. Então, primeiro, o mal existe. Segundo, Deus existe. Certo? Deus existe. Deus existe, Deus é absolutamente soberano e eu não abro mão disso, é um dos inegociáveis da Bíblia. Deus é soberano, Deus criou tudo do nada. Com Deus o nada virou tudo. Deus controla tudo, Deus sabe de tudo, Deus é rei e ele reina. E eu sei que agora está dando vontade de você falar amém, amém, glória a Deus, é isso mesmo. Calma, quando a gente entrar em Jó, ou daqui a pouco, vai ser mais difícil para você entender como que precisa ter maturidade para celebrar isto quando a gente vê a desgraça e continuar crendo. Existe um trono e Deus reina.
Sabe, ó, Deus criou tudo, ele controla tudo, ele é rei, senão ele não é rei. Ó, para Deus não há surpresa. Não existe no vocabulário de Deus algo assim, ó, xiii, é mesmo, não esperava que fosse assim. Não existe, isso não existe. Deus governa toda a história em todo e qualquer detalhe, seja no mega, seja no micro. Eu vou repetir, e isso talvez a gente vai até colocar na tela aí para você enquanto eu falo ler. Deus governa toda a história em todo e qualquer detalhe, quer ele seja mega ou micro. Por exemplo, das partículas subatômicas do átomo até o planeta maior que nós conhecemos hoje, porque amanhã o conhecimento aumenta. A gente conhece mais e descobre que conhece pouco. Porque o nosso conhecimento é uma molécula de água que está em cima de um grãozinho de areia numa das praias dos 7 mares. E toda a água do planeta é o conhecimento de Deus, e mesmo assim, olha, essa minha ilustração, ela é imperfeita. Deus conhece todas as partículas subatômicas do átomo até o maior planeta do nosso sistema, conhecido até hoje, o TRS-4. Ele é 2 vezes maior do que Júpiter. Deus é. Então, o mal existe, Deus existe. Terceira coisa, e aí nós vamos para Jó, certo? O mal existe, vem comigo, Deus existe, soberano, desse jeito que eu estou te falando. Terceiro, Deus permite e controla o mal. Fala uau! Tá vendo como aquele amém daquela hora? Eu falei, vai ficar difícil. Falar Deus reina nesse momento, vou ter um monte de amém. Mas chegar onde nós vamos chegar com Jó, que sofreu como Jó, você tem de entender que o mal não é do diabo. O diabo não cria nada. O diabo transforma e destrói. Deus criou tudo e Deus administra tudo para a glória do nome dele. De novo, Deus permite e controla e usa o mal. Por falta de tempo, eu vou dar uns textos para você ler depois, tá? Leia e pense nisso que eu estou te falando antes de você desligar, não querer ouvir mais, me chamar de herege. Deuteronômio 32, 39. Êxodo 4, verso 11. Salmo 105, verso 16. Né? Lamentações de Salomão. Tem muitos, eu estou citando aqui 4 e eu vou ler um agora para você. Né? Lamentações de Salomão, capítulo 3, versos 37 e 38. Esse agora eu vou ler. Eu vou ler. E como eu gosto de brincar, eu vou dizer, ouva. Presta atenção nisso. Isaías 45. Nós vamos ler o verso 5, eu pulo 6, nós vamos para o verso 7. Verso 5, olha como começa lindo, de bonito, de maravilhoso. Ele começa com Yahvé, Egoemi. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Além de mim, não há Deus. Fala amém. Amém? Agora eu quero ver você falar amém. Agora é Giló com mel, no verso 7, ó. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí você pergunta, mas como assim? Como assim? Deus usa o mal? Cuidado com a resposta que compromete os inegociáveis da Bíblia. Não seja ingênuo, não seja ingênua. A gente tem que deixar de ser menino, como diz o Kid de Abelha, né? Tira essa bermuda que eu quero você sério. E andar com roupa de gente adulta, no conhecimento de Deus e como Deus faz as coisas para a glória dele. Um erro grave é o erro daqueles que limitam o poder de Deus porque não conseguem entender como Deus consegue ser Deus e cuidar do mal. É o perigo do poder ilimitado. Tem outro nome na teologia, mas como é pastoral essa conversa, vai aqui, ó, desse jeito. O poder, né, o perigo do poder limitado, que alguns querem levar para o lado de Deus. Eles não falam logo de início, é nas entrelinhas. Porque é assim, ó, já dou logo a receita do bolo. Aqui, ó, Deus vira um Deus como a gente. Ele é bom, ele é tudo que a Bíblia diz. Ele também não suporta o mal, mas ele não consegue resolver. Por isso que pipoca a guerra,
Por isso que o vírus faz o que ele bem entende. Parece que está tudo largado, é laissez-faire, laissez-passer, do jeito que vai é o diabo levando, e Deus fica assim sem saber o que fazer. E aí, é como se Deus tivesse criado, mas não conseguisse cuidar. Segundo perigo, no arraial evangélico também, né, é o perigo do conhecimento limitado de Deus. Tem um outro nome, teologia do processo, não interessa, eu quero conversar com você, não quero te assustar. Qual que é o pensamento? A receita do bolo aqui é esse aqui, ó. O futuro não aconteceu ainda. Logo, Deus não conhece o futuro. Entendeu? Aqui, ó, cria-se um Deus à nossa imagem, inteligente, amoroso, justo, bondoso, mas um Deus que só reage. É como se na cruz do Calvário, eu vou dar logo o mais gritante de tudo, que não desce aqui, ó. Na cruz do Calvário, quando Jesus diz, tetelestai, está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Deus fala, morreu, e agora? Ele vai ser a ovelha expiatória. Ele vai ser o sacrifício que substitui. Entende? Bom, vamos lá, fica comigo, calma, vamos caminhando, não vai embora. Então, o que eu te disse até agora? Eu afirmei, o mal existe, você concorda comigo? O mal existe. Deus existe. Você está assistindo esse vídeo, então é inquestionável isso para você. Agora, o que você vai ver no case, The Life of Job, a vida de José, é Deus permite a existência do mal. Agora, para tudo. Olha para mim nessa tela, ó. Deixa eu te falar antes de você me queimar como herege. O que eu creio e que nós cremos, o que a Bíblia diz é, Deus não criou o mal, mas Deus permite a existência do mal, tá certo? Deus não criou o mal, mas Deus permite a existência do mal. Vamos lá então? A gente vai pensando assim, olha, por que que o Deus onipotente, onisciente, amoroso, santo, justo, perfeito, permite a existência do mal e do sofrimento? Por quê? Olha para mim, já vou te dizer logo, já te desarmo logo, eu sou brother, para a sua glória e para o nosso crescimento. Agora, o que eu vou dizer agora para você é o suprassumo, na minha opinião, coração da grande mensagem que vai de Gênesis a Apocalipse. E você vai ver na tela, enquanto eu falo você lê, porque é muito importante isso. E é grande, as palavras eu escolhi de propósito, está montado, pensado e eu assino embaixo. Vamos lá? Olha só. A beleza da glória e o valor supremo de Jesus Cristo são mais evidentes e se revelam com maior clareza em situações em que as pessoas provam que amam mais a Jesus do que aquilo que, devido à calamidade, à dor, à tragédia e ao sofrimento, elas estão perdendo. Pode falar uau. A beleza da glória, o valor supremo de Jesus são mais evidentes e se revelam com maior clareza em situações onde é câncer, onde morreu, está lá o corpo estendido e a gente não sabia, a gente ama e mesmo assim a gente não chuta o pau da barraca e a gente não amaldiçoa a Deus. A gente continua continuando, porque Deus é soberano, Ele sabe o que Ele faz, eu entendo um pedaço, dói, mas é só um pedaço. Não acabou ainda, porque a última palavra não é do diabo, a última palavra é de Deus. Então, sabe aquele verso que Jesus falou, onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração? Então vem cá comigo, vem comigo, onde estiver, onde é local, entendeu? Na favela, não, é no lugar chique, é do bem bom, todo mundo quer o bem bom. Onde? Quem? Alguém que você ama, é um filho, é um parente, é um amigo, quem? Ou o quê? Uma Ferrari, um diamante, mais dinheiro no bolso, saúde para dar e vender? Então, onde, quem, o quê? Estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Esse é o problema que a gente vai enfrentar. Agora nós vamos para Jó. E eu uso isso aqui só para você entender. Eu vou dividir o livro de Jó em 3 rounds, ou round de boxe. Entendeu? Vai ter o primeiro round e a vida vai massacrar. Ele vai perder tudo que ele tem, ele vai perder.
E aí termina o primeiro round. Vai vir o segundo round e a vida vai massacrar. Hostes e potestades virão em cima dele, ele vai perder no corpo. E aí depois vem o terceiro round e as pessoas, os amigos vêm e você caminha comigo, vamos lá? Primeiro round, toque nos bens materiais. Fica comigo quando eu falo isso, tá? Toque. Você vai ver 3 toques. Toque nos bens, toque no corpo, toque na comunhão dos amigos. Então vamos lá. Primeiro round, toque nos bens materiais. Jó capítulo 1, a partir do verso 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e fazia o bem, evitando o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, 10 no total. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, tinha muita gente a seu serviço. E agora, ele era o homem mais rico do Oriente. Pausa. Vamos fazer pausa aí e a gente já vai já para o verso 13. Por quê? Presta atenção nisso, está entendendo? A sua bondade, a bondade de Jó, o temor do Senhor, haviam abençoado a sua vida com prosperidade. E você viu como terminou o verso? Eu te falei, e eu mudei até minha entonação, era o homem mais rico do Oriente. Aí life happens. Aí acontece tudo que eu venho falando na introdução para te preparar por esse momento. Chega o dia da calamidade. Vamos lá, verso 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu, queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para contar para você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos, levaram tudo embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda falava, chegou ainda outro mensageiro e disse, e aí dói, né? Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, gente, comendo e bebendo vinho. Onde? Na casa do irmão mais velho. O que está errado nisso? Quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. E eu fui o único que escapou para contar a você. Gente, toda a prosperidade de Jó, tudo que ele tinha, em uma tarde, desapareceu. Cadê Deus? Que absurdo, não é assim? E é normal a gente reagir assim. Como assim? Por quê? A resposta para essas perguntas não estão aqui na terra. Elas estão no céu. Por isso que quem prestou atenção viu que eu pulei o capítulo 1. Eu comecei no capítulo 1 e fui para o final, pulei o meio. Tá? Porque já está sofrendo muito. E ele não sabe o que está acontecendo. O céu sabe, mas ele não. Esse é o teodrama da nossa vida. Ela se desenrola, gente, a sua, a minha, agora, sempre foi assim, sempre será em 2 palcos. O palco terra, humano, visível. E o segundo palco, céu, divino, invisível. O palco terra, humano, invisível, it is here, right now. É o aqui, é o agora, da Covid, do emprego que tinha e não tem mais, do alimento que ficou mais caro, da desgraça, da dificuldade. É o que é chamado no judaísmo de Olam Hazé. Okay? O palco do céu, que não é aqui, é lá, invisível, é o Olam Rabá, é lá. É depois, ele se entrelaça. Então nós vamos ver, e agora você consegue ver comigo, depois de tanta introdução e dessa montagem,
Você vai ver comigo o céu controlando a terra. O céu. A gente já sabe o final da história. Então, se eu perguntasse para vocês, quem aqui, levanta a mão, gostaria de ter o final que Jó teve? Todo mundo vai levantar a mão. Mas gostaria de passar sem saber o que está acontecendo, sem saber que é happy ending, tudo que ele passou, sem chutar o pau da barraca, sem reclamar com Deus, sem fazer o que o diabo vai dizer daqui a pouco, olha, ele te amaldiçoará na tua face. Sem fazer isto, essa é a questão. Verso 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e ouva, veja, leia, Satanás também. No céu, Satanás veio com ele e o Senhor disse a Satanás, de onde você veio, Satanás? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Agora, eu sei que você já conhece esse texto, mas deixa eu te falar uma coisa. Se assusta com o verso 8, por favor, senão eu vou te assustar. Eu vou ler e vou te assustar. Olha o que Deus diz para Satanás, me explica isso, me explica isso. Você que reduz o poder de Deus, você que reduz o conhecimento de Deus, na maneira de violar os inegociáveis da Bíblia. Olha o verso 8. Disse o Senhor a Satanás, você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Não. Fala, pensa em algo estranho. Não parece estranho? Parece essa historinha que eu vou te contar, ó. Imagina uma joalheria. A joalheria mais chique de São Paulo é final de tarde, dia de semana. Mais chique, mais chique. Ela vai fechar daqui a pouco. Entra um cidadão vestido de Armani. Tem ninguém lá dentro, só o dono. É uma historinha, fica comigo. E ele vai caminhando, vê o dono lá no fundo, perto do cofre, para fechar o cofre. Ele anuncia, é um assalto. Me dê as joias ou eu te mato. O dono olha para o ladrão e fala, você não acha que roubar diamante é melhor? O ladrão diz assim, eu prefiro diamante, eu quero diamante. O dono diz, você notou lá na entrada, naquele vidro blindado, aquele diamante solitário, ele é o diamante maior e mais precioso do mundo. Rouba ele! Agora, tem alarme. Você assistiu Missão Impossível, Tom Cruise? Quando ele cai lá e ele vai descendo todo de preto, ele faz assim, né? E tem que desligar todos aqueles fachos de laser. O dono da loja fala, tá aqui o controle, Desliga tudo. Quando você for digitar a senha, os números são, E ele faz isso e ele entrega o melhor diamante na mão do ladrão. Está comigo? Fecha os olhos, abre o coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Deus não chamou a atenção do diabo para um crente carnal? Para uma pessoa meia boca? Por quê? Por que, sabe, aquela pessoa tipo bijuteria e não diamante? Por que Deus decidiu testar, cirandar, pôr na fogueira Jó? 3 motivos. E a gente só está entrando, hein? Primeiro, para envergonhar Satanás. Deus sabe o final de tudo. Deus não tem esse poder limitado que dizem alguns. Deus conhece o futuro. Deus é onipotente e onisciente e a gente não abre mão. Segundo, para edificar a nossa fé. Não aquece o coração um negócio desse? Se acompanhar uma vida, um drama assim e ver que no final vem tudo em dobro. Que ainda vive 140 anos. E ainda tem, todo o livro inteirinho tem o nome dele, Jó. E ainda Tiago cita Jó. Bom, terceiro, para fortalecer. Por isso que eu falei, você que está assistindo esse vídeo, fica comigo, eu te dei razões. Sabe por quê? Porque a cada momento a nossa esperança cresce. Viu? A gente cresce sofrendo junto com Jó e no final celebrando a vitória. Então, agora abre o seu coração, deixa eu te mostrar o que está em jogo em Jó. Aqui, é o coração da razão. Aqui está a tese teológica do livro, do assunto. E vai sair, vai sair da própria boca de Satanás. Jó capítulo 1, verso 11, Satanás diz para o Senhor, estende a tua mão
e fere tudo que ele tem, com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Depois de Deus ter feito tudo o que ele fez, e ele não amaldiçoou, e a gente sabe que foi num bate-papo desse tipo, não é muita glória para o nosso, não tem um peso de glória saber isto? Eu duvido que eu, você, nós temos sofrido mais do que Jó. Eu duvido, é muito difícil. Jó é a respeito de, presta atenção aqui, ficará evidente, isso agora do ponto de vista do céu, ficará evidente que Jó valoriza seus bens mais do que Deus? Ou, agora essa parte, por isso que ele vai sofrer tanto, ficará evidente sem sombra de dúvida que Jó ama mais a Deus do que a sua própria vida, família e bens. Não, isso é terrível, mas é isso que está lá. É isso que está lá. Então, a coisa mais importante no mundo para Deus é supremacia no coração do seu povo. Então, aqui termina o first round. O primeiro round termina aqui. E agora termina com isto. Vai terminar com o verso. Yes. E agora não é da boca de Satanás no céu. É dos lábios de Jó na terra. Depois de perder tudo. E ainda vai perder mais. Jó diz assim, o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor, gente do céu. Jó entende que foi, primeiro, Deus que levou seus 10 filhos. Segundo, Deus que levou tudo o que ele possuía e mesmo assim, Jó continua amando. Isso é glória ou não? Isso tem peso de glória ou não? Isso é diferente do que a gente vê, não em todos, mas infelizmente na maioria dos púlpitos evangélicos do mundo. E aqui termina o round 1. O primeiro round. Eu quero ir para o segundo round. São só 3, esse é mais rápido. Segundo round na história, capítulo 2. No primeiro, toque nos bens. Esse segundo é toque no corpo. Gente, vocês conhecem a história, eu vou ganhar tempo para ir direto ao que eu acho que é garimpo. Ninguém jamais ficou tão doente quanto Jó. Olha, aquele temporal no Mar da Galileia, aquela tempestade, aquilo ali foi divino. Entendeu? Aquele louvor ao redor de muralhas de uma cidade chamada Jericó não é qualquer louvor. Aquele cajado que se levanta diante do mar, com 2 milhões de gente, criança, bebê, vovô, pato, marreco, e o mar se abre, não é qualquer pedaço de pau. O machado flutua, os pés andam de Pedro sobre a superfície de algo, quebrando todas as leis da física, quando é Deus falando, when it is God working. E aqui, coceira terrível, chagas que vertiam pus, feridas com casca, mau hálito, calafrios, insônia, pesadelos, perda de peso, febre, diarreia. A aparência irreconhecível, pedaços de pele preta soltavam do seu corpo. O brother, chegou aí a ponto de ir pro lixão e ficou sentado lá, raspando as suas feridas purulentas com caco de barro. E aí, sabe qual é a nossa pergunta? E a gente pergunta com respeito, Senhor, ele não venceu o primeiro round, então por que round number 2? Por que o segundo? O Senhor viu quando ele perdeu os 10 filhos o que ele fez? O Senhor viu quando ele ficou pobre sem nada o que ele fez? Ele te adorou? Que mais que tu queres, Senhor? Não é assim? E é normal. Davi fez muito disso nos Salmos de Lamento. Então, vamos terminar esse segundo round, eu falei que era rápido. Este segundo round, toque no corpo, ele termina também com Jó falando. Jó capítulo 2, verso 10, veja aí, olha o que ele diz. Eu vou quebrar, eu vou fazer a parte A e eu preciso fazer o meu cerquinho aqui, eu preciso me empolgar aqui. E aí nós vamos para a parte B. Parte A, Jó capítulo 2, verso 10, parte B, vou quebrar a parte B em 2 momentos. Primeiro, a parte B começa assim, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?
Fala uau! Até rimou. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. O que Jó está querendo dizer aqui? Você conhece português, você sabe, todo mundo entende. Até o ateu entende o que está sendo escrito aqui. Podia cair no Enem, interpretação de texto. Jó entende que Deus deu o mal. É isto. Agora, olha como termina. Olha o checkmate aqui. Agora é Deus falando em cima do que Jó começou. Parece um jogral de Jó e Deus aqui. Deus diz, em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. O fato de Deus dizer que ele não pecou com os seus lábios valida o que ele acabou de falar. Deus deu tanto bem quanto o mal. Então, Jó é o livro da Bíblia que mais menciona o agir de Satanás, como eu mencionei na introdução. Olha, só no livro de Jó há 16 porquês de Jó para Deus. 3 teses acusatórias de Satanás contra Jó. Primeira tese, não, fica aqui. Olha como está num crescendo isso aqui, ó. Jó, a primeira tese de Satanás, Jó não ama Deus mais do que o dinheiro e bens. Toca na grana que o cara será desmascarado. Segunda tese de Satanás, para Deus. A devoção maior de Jó é a sua família, não é Deus. Toca na família e desmascarará Jó. Terceira e última tese de Satanás, Jó ama mais o seu bem-estar do que a ti, do que a Deus. Toca na saúde dele e você o desmascarará. Então, sabe, tem muito de efêmero em tudo isso. Jó, o problema não é que a gente não tem sucesso, é que muitos buscam ter sucesso naquilo que não vale a pena. Então, o tal efêmero que está em xeque-mate aqui no livro de Jó. Termina o segundo round, nós vamos para o terceiro round, mas olha, termina assim o segundo round. Jó não pecou com os seus lábios. Terceiro e último round, né? Bom, vamos lá, né? A revisão do primeiro, toque nos bens. Revisão do segundo, toque no corpo. Revisão do terceiro, o toque dos amigos. O choque que os amigos trazem. Esta parte é muito longa, vai de capítulo 3 até o capítulo 41. E ela tem 3 ciclos de discursos. Os 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, eles vêm, começam a conversar depois de uma semana quietinhos, né? Começam a falar. E aí a gente tem lições preciosas. Eu vou trazer uma que eu achei assim, sabe, bateu o recorde de muita coisa que eu leio há muitos anos em Jó, do pastor Samuel Câmara, no artigo dele, Quando as Palavras Não Dizem Tudo. E eu resumo assim, ó, do capítulo 3 ao capítulo 41. Os amigos de Jó disseram tudo o que acharam que sabiam e acabaram não sabendo o que dizer. Certo? Então tem 3 ciclos, ele fala, Jó fala, Bildade fala, Jó fala, Zofar fala, Jó fala. Aí vem o segundo ciclo, que é a repetição do primeiro, é muito mais do mesmo que a gente vê. Eu já vou dizer qual é o problema da teologia desses amigos dele, né? Na segunda sequência, todos falam menos e Jó fala mais. Na terceira, Zofar não fala mais. Então a simetria que vinha é quebrada e não é acidental. Não é acidental. É por causa do veredito de Deus em cima de tudo. É mais ou menos o que a gente tem aqui nesse chart. Ó. A gente tem 3 discursos, certo? E aqui nós temos os 3 amigos, sempre intercalado por Jó. No primeiro ciclo, capítulos, a gente tem, né, Elifaz nos capítulos 4 e 5, Bildade no 8, Zofar no 11. E aí, ó, isso que é importante. Elifaz fala 48 versos. No segundo ciclo, ele fala só 35. No terceiro, ele fala só 30. Né? Bildade fala 22. É verdade, no segundo ele fala 21, certo? Mas aí depois, no último, ele só fala 6. Zofar, ele fala 20 versos. Depois, no segundo ciclo, ele fala mais. A gente fala 29, só que aí ele some. Ele não aparece no último ciclo. Entende? Esses são os 3 ciclos de diálogo. Isso é filé mignon, coisa boa, coisa séria, importante. E é isso que a gente viu.
numa teologia ingênua e superficial. Como que eu resumo tudo e por que aquele chart lá aconteceu? Por quê? Porque o que eles afirmam, e é mais do mesmo, é assim. Eles afirmam que o ímpio sempre sofre e o justo sempre prospera. Parece muitos cultos de domingo aqui em São Paulo, né? O ímpio sofre, é verdade, é certo? Pode até ser sempre, mas o justo só prospera sempre. O que é prosperidade, entende? Deus entra em cena. Deus entra em cena, Deus fala, duas falas de Deus lindas, muito bonitas. A primeira fala vai nos capítulos 38 e 39, que Deus fala. E aí Deus está dizendo o seguinte, está acabando o meu tempo, deixa eu resumir para vocês. Eu, Jó, o Senhor, eu sei tudo. Você, Jó, sabe nada. É muito lindo. Eu dou risada quando ele fala da avestruz. Sabe aquele jeito espalhafatoso da avestruz? Deus está dizendo, a ideia é minha. A burrice do jumento é minha. O jeito estranho da tartaruga é meu. Relâmpago, trovão, sou eu. Segunda fala de Deus, capítulos 40 e 41. Olha só. E agora eu vou mesclar os dois e já resumir tudo que Deus está querendo dizer para a gente caminhar para a conclusão. Isso é lindo, ó. Se você já prestou atenção em mim até agora, agora presta o máximo. É muito lindo e termina com glória. Deus está dizendo assim, Jó, cada pedacinho de sofrimento está sempre intrinsecamente conectado, igual tricô, sabe? Tricotando, igual tricô. Há 10 mil realidades que o homem desconhece. Cada pedacinho de sofrimento. Ele está relacionado com 10 mil possibilidades, situações que eu conheço. Gente, o normal para Deus vai ficando, que agora nós vamos acabar aqui, ó. É realizar 10 mil coisas em sua vida por segundo, durante toda a sua vida. E ele não faz isso só com você, ele faz com todos os outros que formamos 8 bilhões de gente nessa casa que ele criou, perigosa, é verdade, chamada planeta Terra, mas ele é soberano, ele sabe. Então, quando você sofre, quando alguém que você vê sofrendo está sofrendo, a repetição pleonasmo é de propósito, quando você vê alguém sofrendo e você sofre, você não consegue ver essas 10 mil coisas que se entrelaçam. Talvez você perceba 2, 3, 4 no máximo. Mas isso é Bíblia pura. Em cada momento, vamos pensar um segundo, com 10 mil coisas na vida de cada ser humano, quase 8 bilhões, elas estão interagindo entre si em 10 bilhões de possibilidades. E Deus sabe, sempre soube e saberá. Controla, sempre controlou, controlará, reina, sempre reinou e reinará em todas elas. E o nosso, o nosso livre-arbítrio não anula a soberania de Deus. Jó tinha todo o livre-arbítrio dentro da cosmovisão dele. Nós, vendo os dois palcos, nós vemos a liberdade de Jó de amaldiçoar Deus na sua face como o diabo queria. E Jó decidiu amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. E isto é peso de glória. 2 argumentos de Deus para Jó. Job, you don't know anything. Jó, seu conhecimento é limitado. Segundo, Deus está dizendo para Jó, Jó, eu não tenho caprichos. A avestruz não é capricho meu. Tudo que eu faço tem propósito. Para Deus, Deus não joga moeda para ver se é caro ou coroa. Não existe isso para Deus. E daí? Conclusão. Há uma inversão final, há uma restituição, tudo em dobro. Então, uma lição mega importante aqui, olha. Eu sei que meu tempo está acabando, mas eu vou me arriscar. Pauzinho aqui, ó. Veja, ouça isso, ó. Ninguém nasce pronto. Só o baby Jesus, só Jesus. Fora Jesus, Adão e Eva não tiveram infância, não nasceram de útero. Todo mundo que sai do útero, com exceção do baby Jesus, ninguém nasce pronto para amar a soberania de Deus.
Ninguém. A única exceção é Jesus. Todo ser humano, desde a queda, nasce amante da minha própria soberania. E agora, é a dor, não é o amor, que é o melhor instrumento cirúrgico, bisturi divino. Divino para operar em nós. É a dor que tem a função de tirar o eu do meu coração, do trono, e colocar Jesus no trono. Amaldiçoará Jó a Deus porque perdeu tudo que tinha e possuía e ainda ficou naquela situação desgraçada? Não, não. Está doendo, está sofrendo, Deus vê. Se não estiver sofrendo, está saindo do sofrimento, curte, porque daqui a pouco você vai voltar de novo, porque isso se chama vida cristã. Agora, ó, eu também sou gente como a gente. Deus vê, Deus sabe, que o Espírito Santo fale ao seu coração agora aqui, ó, Deus está cuidando. God cares. Você é importante para Ele e Ele, daqui a pouco, usará essa bagunça toda para a glória do nome dEle. Sabe como? Triunfantemente, magistralmente. Quem manda no diabo é Deus, quem manda no mal é Deus, quem manda na dor é Deus, porque Deus tem 10.000 coisas por segundo que se entrelaçam em 10 bilhões de possibilidades nesse momento na sua vida, e o momento já foi. Nesse momento que chegou, e o momento já foi. E Deus faz assim sempre. I love you. God bless you. Até a próxima aula. Bye. Uau! Graças a Deus! Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que aula fantástica. Pastor Gustavo, que Deus continue te abençoando, lhe capacitando com esse seu ministério, com esse dom de ensinar e de falar de uma forma tão clara a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a vida do Daniel, a vida de toda a sua família. Amém? Queridos, eu louvo a Deus pela vida do pastor Gustavo e de todos os nossos professores que têm trazido realmente lições maravilhosas, ensinamentos maravilhosos para todos nós. Nós realmente somos privilegiados em poder dividir com vocês essas aulas. Então, reitero o nosso pedido. Compartilhem. Envie esse link, essa aula, para o maior número possível de pessoas. Faça chegar esta aula, este ensinamento, para as pessoas que você gosta, para seus amigos, os seus familiares. Amém? Eu quero orar por você, por esta aula, pela sua vida, para que o Espírito Santo, na sua onisciência, fale melhor ao seu coração e que realmente os assuntos aqui tratados possam realmente gerar fruto em nosso coração e que esse fruto possa germinar e você possa realmente atingir a outras pessoas. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos pela aula, pela palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações, Senhor, neste momento. Abençoa a vida do teu filho, pastor Gustavo, a sua família. Continue dando a ele capacidade, graça e unção, ó Deus, na ministração da tua palavra, Senhor. As pessoas que irão ouvir esta aula, que o Senhor também venha falar com eles, abençoá-los e guardá-los de modo poderoso, Senhor. Abençoe a cada um de nós, é o que nós, no nome de Jesus, te pedimos e agradecemos para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Queremos agradecer também ao nosso querido pastor presidente, pastor Paulo Silas Reis, todo o corpo de obreiros da nossa igreja, os nossos professores, nosso corpo docente da Escola Bíblica Dominical, a diretoria da EBD, pastor José Oscar e todos os nossos companheiros que nos ajudam aqui. E pedir mais uma vez que vocês estejam atentos às nossas redes sociais. Nós temos infinitos trabalhos durante toda a semana que está sempre sendo divulgado nos nossos canais de comunicação. Estamos seguindo para o final desse trimestre. No próximo domingo estaremos estudando a última lição de um personagem também que vocês vão adorar, vocês vão, de uma certa forma, assim, poder assimilar conceitos e assimilar muitas coisas que esse personagem nos traz de lição. Não percam, no próximo domingo temos a última lição e nós estaremos falando de mais um personagem do Antigo Testamento. Amém?
Que todos nós tenhamos um excelente dia, uma excelente semana, e que se Jesus nos voltar no domingo que vem, estaremos mais uma vez falando da Escola Bíblica Dominical aqui no nosso canal do YouTube da Assembleia de Deus Renovação. Amém? Essa é a sua ADR, a Assembleia de Deus Renovação na Visão 2020. Que todos nós tenhamos um excelente dia e uma grande semana no nome de Jesus. Amém. Um abraço.